dia de sol! Sunny day, Sophie! Ai, gente, é tão bom quando tem sol. Tão bom. Contar um pouquinho do intercâmbio que eu faço, eu acho que pode ser um vídeo legal para quem tem vontade de fazer essa experiência no exterior, não é herdeiro e quer ir sair do Brasil de uma forma mais rápida. É um intercâmbio não só para mulheres, mas a maioria é para mulheres, porque eles pegam mais, como é cuidado com criança, acaba que as famílias escolhem mais as meninas. Sophie, can you put the sweater here, please? Because on the floor it's really dirty. So the right place to leave it is here. Can you put it here, please? É um intercâmbio que você mora com uma família no exterior e em troca da acomodação, da comida, das contas básicas, você cuida dos filhos, né? Então, em alguns países vai depender. Sophie, please. Em alguns Can you see? Your sweater is really dirty here. Vai depender de cada país. Cada país tem a sua própria regulamentação para o programa de au pair. E cada país também tem o seu pocket money, que é o quanto que você recebe por mês. E as horas que você vai trabalhar também. Então isso você tem que pesquisar, cada país tem suas regras. E quando eu estava no Brasil, eu decidi vir para cá realmente, foi dezembro de 2023. Foi quando eu bati o martelo pra mim mesma, falei, cara, chega, eu não quero esperar mais, minha vida tá passando e eu tô deixando esse sonho de lado, não tô fazendo por mim. E decidi colocar isso em prática, comecei a pesquisar as possibilidades de vir, me deparei com au pair novamente, pesquisei, vi o que eu precisava fazer, então eu precisava me cadastrar num site, fazer um perfil, procurar os meus anfitriões nesse site, a família anfitriã, e começar a perguntar e a conversar com eles, né? Como se fosse um Tinder, que você encontra perfis das famílias e você vê se bate com aquilo que você está procurando. E eles também a mesma coisa. Então eu estava com 24 anos e eu queria ir para um país em que eu pudesse praticar o meu inglês. Posso contar com mais detalhes depois, porque a minha vida nessa época estava assim, como a vida de todo mundo, sempre um turbilhão de coisas. Yes, thank you so much. You're really kind. E aí eu achei... eu conversei com algumas famílias. Procurei a Holanda, porque a Holanda eu poderia ter contato com o inglês. E era o meu limite de idade para a Holanda, era até 25, eu tava com 24, ia fazer 25 em 2024. Eu falei que tá, vou tentar. Achei a família, começamos a... Ai, Sophie! Can you clean your hand, please? Gente, cuidar de criança é isso. Yeah, that's really good. Can you see your legs? Your sweater? Yeah. Can you clean it up? Can you clean it up? Achei a família, fui pra Holanda em menos de 6 meses, gente. E fiquei morando um ano na Holanda, fazendo esse intercâmbio. O plano era fazer outras coisas, aplicar pro meu mestrado. E aí, enfim, eu posso fazer mais detalhado, tá? Eu tô dando só um resumo para explicar pra vocês por que eu tô aqui e por que eu tô conseguindo ter essas experiências de viajar, conhecer países, conhecer pessoas e principalmente melhorar meu inglês, que é por isso que eu vim pra cá. E aí eu vou fazer a prova no final do ano. Então tudo tem um objetivo, né? Desde quando eu vim pra cá eu já tinha um objetivo na minha cabeça, que ainda tava longe, mas eu tava muito focada em viver o presente, em viver as coisas, assim, sem ter pressa. Que é a minha filosofia de vida, pensando sempre no futuro, mas sempre muito presente, no aqui e agora, né? Isso que me dá sustentação para continuar. E hoje eu tô aqui em Londres fazendo au pair também, com o meu visto de turista. E aí os planos, eu tenho o A e o B e o C também, mas se for preciso ano que vem eu faço mais um ano desse intercâmbio para conseguir atingir o que eu quero. Então é isso, quando a gente tem o objetivo de sair do nosso país, eu penso que é muito importante você ter um plano de como você vai, mas também não pensar muito para ir, sabe? Eu acho que quando a gente fica programando demais, as chances da gente ir deixando para depois e as coisas irem acontecendo, e a gente ir de certa forma se acomodando, elas são muito grandes.
Porque a vida tá acontecendo o tempo todo, né? E eu acho que quando você tem muito desejo de ir pra fora, você tem que tentar ir num período curto, assim, sabe? Quero ir esse ano, final desse ano, o que eu posso fazer pra ir? Eu acho que quando a gente prolonga muito a ida pra fora, vai se desfazendo esse desejo, assim, sabe? A minha percepção do que eu tenho acompanhado das pessoas que vieram pra cá e o tempo que elas levaram pra vir e como elas se planejaram. É isso, é pensar, escolher as opções e colocar um período curto de tempo pra você atingir isso. Tá na hora de ir, depois eu volto aqui pra explicar um pouco mais pra vocês. E quando eu falo pra vocês pra não esperar demais, eu falo de um lugar, gente, em que eu não era rica e que tinha os meus privilégios de ter um trabalho, eu morava com o meu ex-parceiro, então a gente dividia contas. Então, assim, eu sei das dificuldades da gente pensar rápido para fazer uma grande mudança como essa, de mudar de país. Mas o que eu quero dizer é que se isso é uma vontade muito genuína e se é uma coisa que você quer muito, assim, é pensar dentro da sua realidade o que você pode fazer para acelerar esse processo. E é abdicar de coisas. Eu deixava de sair, eu guardava dinheiro, eu tinha coisas que eu precisava fazer para atingir, assim, sabe? E o meu pensamento era sempre, vou estar lá, vai acontecer. E aí isso, eu acredito que fez muita diferença, assim, sabe? Abdicar de coisas, fazer as escolhas para que eu conseguisse ir. Então foram 6 meses juntando dinheiro, trabalhando, fazendo extra e tudo que eu podia para conseguir ter a quantidade que eu precisava para vir para cá, para comprar as passagens, para fazer as coisas de traduções de documentos que eu precisava. Então assim, eu sei que cada realidade ela é uma. Eu parto de um lugar de, gente, sou de periferia, então eu sei da dificuldade que é, assim, quando a gente não tem de onde tirar. Esse aqui é só um resumo, porque aqui no YouTube ainda não, mas na minha rede social do Instagram já teve muitas pessoas que me perguntaram, amigas que estudaram comigo, pessoas da minha rede de amigos, assim, conhecidos, como é que você foi e o que você fez? E eu acho que é uma dúvida muito genuína, assim, sabe? Porque parece que é uma coisa tão distante da gente, né? Eu achava que era tão distante. E de fato. Mas a partir do momento que eu finquei o pé no chão, eu falei, eu quero, vou e vai dar certo. O que eu preciso fazer pra dar certo? As coisas fluíram.